A paz do Senhor para todos, louvado seja Deus nesta manhã. Sou Diácono Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação, amém? Nesta manhã, louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui uma palavra de Deus, a qual Deus colocou no meu coração. Estamos aqui nesta manhã, louvado seja Deus, buscando a presença do Senhor. E o Senhor, como é misericordioso e bondoso com as nossas vidas, que fala ao nosso coração, louvado seja Deus. Eu pedi uma palavra ao Senhor. O Senhor nos deu esta palavra nesta manhã. Vamos ler aqui um texto que está em 2 Samuel, capítulo 9, a qual Deus ele fala, louvado seja Deus, quando Davi usou de bondade e de misericórdia para com a casa de Jonatas. Louvado seja Deus, a qual Davi, louvado seja o nome do Senhor, agiu de misericórdia com a vida de Mefibosete. Então vemos, louvado seja Deus, como Deus ele age, como Deus ele trabalha. Você que se sente, louvado seja Deus, rejeitado, desprezado, entenda uma coisa: um dia você vai sentar à mesa do rei. O rei vai mandar te chamar, Labadaia, para sentar à mesa, lavassúbria, para que o Senhor ele venha, louvado seja Deus, revelar coisas grandes na tua vida e abençoar a tua vida, louvado seja Deus. Vamos ler aqui um texto, louvado seja Deus, que está em 2 Samuel 9. E disse Davi: ainda alguém quer ficar-se da casa de Saul, para que eu lhe faça o bem por amor de Jonatas? E disse o rei: ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: aonde ele estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. A Bíblia diz: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então vemos, louvado seja Deus, uma história a qual o próprio Espírito Santo de Deus ele vai falar ao nosso coração. Quando Davi ele fez uma aliança com Jonatas, que ambos, uns ou outro, quando um ou outro partisse dessa terra, eles iriam usar de beneficência, de benevolência, iriam usar de misericórdia com aqueles da sua família. Pois depois de uma grande batalha, Jonatas ele perdeu a sua vida porque guerreava a favor de Deus no exército de Israel. Então vemos, louvado seja Deus, que o pacto que Davi ele fez com Jonatas, vemos, louvado seja Deus, foi um pacto grande diante de Deus, para que eles viessem, louvado seja Deus, usar de misericórdia e de benevolência para aquele da sua casa, da sua família, da sua parentela. Então, depois da morte de Jonatas, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o rei Davi ele se lembra da aliança, da promessa que ele tinha feito com Jonatas. Então ele chega, louvado seja Deus, diz dessa forma: e disse Davi: ainda alguém quer ficar-se da casa de Saul, para que eu use
que eu faço bem por amor a Jonatas. Então a Bíblia vai nos dizer, e disse o rei ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatã, que ele é aleijado, ele é coxo de ambos os pés. Então vemos, louvado seja Deus, que Mefibosete, ele tinha uma deficiência, e essa deficiência, louvado seja Deus, muitos levavam, louvado seja o nome do Senhor, por ignorância. Ele sofria muita rejeição, louvado seja Deus, no meio daquela sociedade. Muitos viraram as costas para Mefibosete. Muitos não acreditavam, louvado seja Deus, no sucesso que ele poderia ter em sua vida, porque ele era coxo, ele era aleijado, ele era desprezado. Então vemos, louvado seja Deus, que o rei, ele manda chamar. Então ele pergunta a Ziba, um servo da casa de Saul, aonde estava Mefibosete? Então vemos, louvado seja Deus, que Ziba responde, ele está lá na casa de Marquim, filho de Amiel, aonde se encontra, louvado seja Deus, em uma terra chamada Lodebar. Lodebar, para quem não sabe, simboliza a terra do esquecimento, a terra da rejeição, a terra qual muitos ignoram, louvado seja Deus. E era lá que se encontrava, louvado seja Deus, Mefibosete, rejeitado, ignorado, desamparado. Mas um dia, louvado seja Deus, o rei, ele manda chamar Mefibosete para usar de beneficência, para usar de misericórdia, para mudar a vida, para mudar a situação de Mefibosete. Nesta manhã eu posso estar falando com pessoas que se encontram dessa forma, rejeitado, ignorado pela sociedade, ignorado pela família, rejeitado por todos, louvado seja Deus. Mas entenda uma coisa, enquanto a família abandona, enquanto a sociedade rejeita, louvado seja Deus, existe um Rei do céu, um Deus todo-poderoso, que conhece a tua vida, que conhece a tua situação, que conhece a tua luta, que conhece a tua dor. E nesta manhã Ele manda te chamar para mudar a tua situação, para mudar a tua vida, para fazer, louvado seja Deus, aquilo que é bom e agradável aos seus olhos. Então vemos, louvado seja Deus, que Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete, louvado seja Deus, ele tinha algo que muitos, louvado seja Deus, ignoravam ele, por causa da sua deficiência. Ele era um homem coxo de ambos os pés. Mas entenda uma coisa, meu amado, nesta manhã, eu não sei qual a situação que tu passa, a situação que tu se encontra. Quando o rei escolhe, quando o rei manda chamar, louvado seja Deus, ele não olha para a estatura, ele não olha para a altura, ele não olha para a deficiência, porque Deus, ele não olha como o homem olha. Deus, ele não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, louvado seja Deus. O homem olha e vê para a aparência, lava a súbria,
Mas Deus, Ele vê o que tem dentro do coração do homem. Eu posso falar nesta manhã com pessoas que estão passando por problema difícil, por situações, louvado seja Deus, que muitos, louvado seja o nome do Senhor, não podem acreditar no teu sucesso, que muitos não podem depositar, louvado seja Deus, a confiança na tua vida. Mas uma coisa eu tenho convicção e certeza nesta manhã, que o Senhor, Ele contempla a tua vida. O Senhor, Ele sabe, louvado seja Deus, dos teus planos. Deus, Ele conhece os teus projetos. E que nesta manhã, louvado seja Deus, Ele manda te chamar para você sentar à mesa do rei. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Mefibosete, ele estava desamparado, rejeitado, louvado seja Deus, pela família, pela sociedade, pelo povo de Israel, mas não estava rejeitado pelo rei. Ele não estava rejeitado pelo dono, louvado seja Deus, da vida. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, por conta de contínuo comia à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Então o rei Davi manda chamar Mefibosete para usar de compaixão, de misericórdia e de amor, de beneficência. Então vemos, louvado seja Deus, o homem que era rejeitado, desamparado, ignorado, agora ele vai se sentar à mesa do rei. Agora o rei vai mudar a situação, o rei vai mudar a sua história. E tudo aquilo, louvado seja Deus, que era do seu avô de Saul, agora Deus ali através de Davi, ele restitui, louvado seja Deus, a vida de Mefibosete. E ali, louvado seja Deus, abençoando ele com tudo aquilo que era de seu avô. Então vemos, louvado seja Deus, o que é que Deus, Ele faz. Deus, Ele levando as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Deus, Ele ergue aqueles que não são para confundir aqueles que são. Muitas vezes, louvado seja, pensamos que estamos desamparados pelo homem, pela família, pela sociedade. Mas existe um Deus no céu que Ele nunca abandonou e que nunca vai abandonar. Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua peleja, Ele conhece a tua história. E que nesta manhã o Senhor, Ele te chama para sentar à mesa dEle, para você entregar a sua vida a Ele, para que o Senhor, Ele possa cuidar da tua vida, em nome de Jesus. E que Deus abençoe pelo sangue de Jesus. Fique com essa reflexão, para que o Senhor, Ele possa trabalhar na tua vida.